Boa noite. Que bom aos que chegaram aqui para mais um estudo. Nós estamos durante esse mês de abril. Não poderíamos deixar de falar sobre esse tema que envolve a todos os cristãos, que é a paixão de Cristo. E a cada sábado a gente está estudando sobre o caminho da cruz, o caminho que o Senhor Jesus percorreu até ao seu sacrifício. E nesse caminho, ele teve contato com algumas pessoas. E a gente está estudando, então, sobre essas pessoas que tiveram contato com Jesus poucos dias ou poucos minutos antes dele ser crucificado. No sábado passado, nós conversamos sobre Judas, entendemos um pouco sobre o que significou o beijo que ele deu quando traiu a Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre um personagem que poucos falam. Esse personagem chamado Simão, e que a Bíblia retrata ele com esse adjetivo, Simão Cirineu. E Simão também teve um lugar junto à cruz, porque ele também foi uma das pessoas que encontrou com Jesus antes do Senhor ser crucificado. E o que será que a gente pode aprender com esse encontro? Que lições, então, a gente pode tirar para a nossa vida hoje, séculos depois? Como que a gente pode aplicar a experiência que Simão teve à nossa vida? E eu quero convidar você para falar com Deus. Através da oração, nós vamos manusear a palavra de Deus e eu gostaria de iniciar com uma oração. Para você que nos acompanha de casa, você também é convidado para orar conosco. E antes da oração, eu queria mandar um beijo especial para a Dona Maria. Eu sei que ela está conectada e acompanhando essa série de estudos. E também um abraço todo especial para a Dona Verônica. Eu sei que ela também está conectada e acompanha a cada sábado aqui essa programação. Que o Senhor Jesus e as bênçãos de Deus acompanhem vocês durante essa nova semana. Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque ainda hoje a mensagem da cruz chega até nós. E mesmo tantos anos depois do teu sacrifício, essa mensagem ainda continua ecoando no nosso coração. Querido Jesus, pedimos uma bênção especial sobre todas as pessoas que estão aqui, sobre quem está conectado. Pedimos, Pai, também uma bênção especial sobre a Tua palavra que será aberta. Que o Teu Santo Espírito fale conosco através do texto sagrado. É o que pedimos, Pai, pedimos em Teu nome. Amém. Simão, ele é citado poucas vezes na Bíblia. E nos evangelhos ele é citado apenas uma vez em cada evangelho. Todos os evangelhos contam a respeito desse encontro. Eu escolhi esse texto de Lucas porque ele é bem completo. E Lucas, capítulo 23, verso 26, fala que, ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, que voltava de onde? Voltava de onde? Do campo. E o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Então, voltando um pouco na história, o Senhor Jesus ali ele já estava caminhando para o lugar onde ele seria crucificado. E quando ele sai, então, do pátio da casa de Pilatos, que foi onde ele sofreu os açoites, onde ele foi torturado, onde ele foi gravemente ferido, quando ele sai de todo esse momento de flagelação e ele começa, então, a caminhar rumo ao local onde ele seria crucificado, Simão tem um encontro com Jesus. E a gente vai analisar aqui sobre cada um dos personagens que participaram desse momento. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre Simão. O texto de Lucas que a gente leu traz para a gente algumas informações importantes. Simão era um homem de Cirene. Cirene era uma cidade da Líbia que ficava ao norte da África. Então, era uma colônia grega que tinha uma importante população judaica. E lá, em Cirene, nessa cidade, a população judaica era tão importante que eles tinham uma sinagoga lá.
E muitas pessoas daquela cidade iam até Jerusalém para participar da Páscoa. Jesus foi crucificado na celebração da Páscoa. E Simão, também, não diferente de muitas pessoas, estava em Jerusalém de passagem. Ele não morava lá. Por isso que a Bíblia ela traz essa informação que ele voltava do campo, ou seja, ele era um camponês, e ele estava indo para as celebrações da Páscoa. E o forçaram a carregar a cruz. Não foi voluntário. Os soldados romanos o forçaram. E aqui, uma informação importante é que Roma autorizava os seus soldados a obrigar agricultores e estrangeiros a carregar os seus fardos, a carregar peso, a carregar armas, a carregar ferramentas. Então, não era algo que Simão podia se recusar a fazer, não era. Ele era um estrangeiro, ele era de uma classe social inferior, então ele não poderia negar essa ordem, não foi nenhum pedido, foi uma ordem do soldado romano. E tudo ficava pior porque Simão, ele tinha pele escura, ele era um africano. Então, todas as coisas contribuíam para que ele não tivesse opção de negar essa tarefa de carregar a cruz de Jesus. Então, o texto bíblico nos diz que ele foi obrigado, ele se encontrou com aquela procissão, eu não sei se eu posso dizer procissão, mas ele se encontrou com aquela multidão que caminhava revoltosa e levando Jesus até o lugar onde ele seria crucificado. E Jesus, nesse momento, nesse caminho, Jesus ele estava, vejam, Jesus havia sido preso na noite anterior, na madrugada anterior. E ele tinha passado a noite toda em julgamento, entre uma casa e outra, sendo levado de um lado para o outro, sendo torturado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E no momento em que Simão é confrontado para carregar a cruz de Jesus, Jesus estava sem alimento, sem água, sem dormir, cansado, fraco, pelas torturas das últimas horas. E Jesus, então, a caminho, ele desmoronou, ele não aguentou o peso da cruz, exausto pelo sofrimento. E aqui, esse trecho é de um livro chamado Diálogos Extraordinários. E esse livro fala sobre várias pessoas que tiveram encontro com Jesus ao longo do ministério terrestre dele aqui. E a última semana de Jesus é retratada nesse livro de forma brilhante. E o autor cita que a carga que o Salvador devia carregar era pesada demais para o estado de fraqueza em que ele se encontrava. E quando a gente fala sobre a cruz, olha que interessante. Diferente das imagens que a gente vê, o prisioneiro, o réu, ele não carregava a cruz toda, né? As duas partes de madeira. Ele carregava apenas a parte horizontal da madeira. Como essa punição, a crucificação, era algo muito comum no Império Romano, quando o Império Romano e os soldados saíam para conquistar cidades, era comum eles crucificarem várias pessoas, que era como se eles quisessem dar o recado de quem dominava ali era eles. Então, imagina, um pedaço de madeira para suportar um peso de um homem ali, na casa dos seus 70, 80 quilos, não podia ser qualquer madeira. Então, eram madeiras pesadas. E a parte vertical da cruz já ficava posicionada lá, naquele lugar onde os prisioneiros eram crucificados, a parte vertical da cruz já ficava lá, posicionada. E, então, a parte horizontal era colocada, então, sobre o ombro, sobre a costa, enfim, sobre a pessoa que estava participando ali daquele momento. E a cruz, para o Império Romano, era uma punição, né? E ela se aplicava somente aos criminosos mais desprezíveis e da mais baixa estirpe, ou seja,
não tinha qualquer coisa que o prisioneiro pudesse fazer para escapar da cruz. E olha o peso apenas dessa parte da cruz que Jesus teve que carregar. Praticamente o peso dele, de 50 a 70 quilos. E o caminho que ele percorreu não é uma distância exata, é uma distância aproximada entre a casa de Pilatos até o Monte da Caveira, que era o local denominado onde ele seria crucificado. Aproximadamente 500 metros. Não é uma distância longa, mas nas condições em que Cristo se encontrava, foi impossível fisicamente para Cristo seguir esse caminho com esse peso sobre os ombros. E veja, os ombros de Cristo estavam como? Estavam em carne viva. Cristo havia sido açoitado. E o filme de Mel Gibson retrata muito bem esse momento de dor, onde pedaços eram arrancados. Então, não era simplesmente carregar um peso de 70 quilos nas costas, não, era você fazer isso debilitado, cansado, exausto, ferido, fraco. E a caminho do Monte da Caveira, fisicamente exausto, Cristo não aguentou e desmoronou, e caiu. E aquele pedaço de madeira, então, caiu também. E foi o momento em que houve o encontro. Simão chegando em Jerusalém, vendo aquela multidão, vendo aquela euforia pela cidade, vendo uma multidão que se aglomerava em volta de 3 homens condenados que estavam caminhando para a morte. E eu fico imaginando Simão querendo tomar outro caminho, mas não conseguia, e sendo empurrado pela multidão, e de repente se viu ali, perto de onde Jesus passava. E com aquelas características que eu já dei, que os soldados podiam obrigar pessoas estrangeiras a carregar qualquer coisa, ele foi obrigado, então, pelos soldados romanos a carregar esse pedaço de madeira que estava sobre os ombros de Cristo. E eu fico imaginando Simão presenciando aquela cena sem familiaridade nenhuma. Uma coisa era para os soldados romanos que já estavam acostumados a fazer aquele caminho e já queriam que tudo aquilo terminasse, e a raiva que eles nutriam ainda de toda a manifestação e comoção que Cristo havia causado em Jerusalém. Mas outra coisa era alguém que não estava familiarizado com aquela realidade, com aquela situação, ser confrontado. E Simão, então, ele fica estarrecido ao presenciar aquela cena. E Jesus, em seu limite da resistência física, carregar a cruz após a flagelação era tão terrível que muitos não conseguiam superá-la. 90% dos condenados morriam a caminho. Eles não chegavam nem a ser crucificados. Porque soma-se aí que continuavam durante todo o caminho sendo insultados, sendo alvo de chutes, de empurrões, de todo contato físico que a gente pode imaginar. E Simão, então, vendo aquela cena, a Bíblia não relata se ele falou alguma coisa, a gente não tem registro de que Simão tenha falado alguma coisa. Os registros e a informação que a gente tem é que Simão aceitou pegar aquele pedaço de madeira e caminhar, então, com Cristo. E como foi essa caminhada? De aproximadamente 400 metros até o lugar onde Cristo foi crucificado. Alguns registros que a gente tem a informação de que Simão ele foi atrás dos prisioneiros. Os prisioneiros foram à frente, juntamente com os soldados, e Simão se posicionou atrás, em silêncio,
seguindo as pegadas ensanguentadas de Jesus, apenas Jesus havia sido flagelado, presenciando tudo que a multidão falava. Eu fico imaginando Simão, porque eu pensaria isso, eu fico imaginando Simão se perguntando onde estavam aqueles a quem Jesus abençoou? Onde estavam aquelas pessoas a quem Jesus curou? Onde estavam as pessoas a quem Jesus havia libertado? Onde estavam? Onde estavam aqueles 12 homens que seguiam Jesus e iam com Jesus por onde quer que ele andasse? Onde estavam? Estavam todos escondidos. Estavam todos escondidos. E foi o momento, então, que Simão viu apenas algumas mulheres acompanhavam Jesus e choravam por ele. E a Bíblia relata que Jesus, então, direcionou o olhar para as mulheres e disse para elas não chorarem. Ele viu, então, Jesus se compadecendo das poucas mulheres que choravam ao vê-lo passar. E Simão foi levado a pensar como poderia um homem pensar nos outros, naquele estado, estando a poucos passos da morte. Jesus teve um pequeno contato visual com Simão. Jesus e Simão se olharam. Jesus olhou para Simão. E eu não sei se isso aconteceu, porque eu não li nada que falasse isso. Mas eu fico imaginando o tipo de olhar que Jesus lançou para Simão. Um olhar de amor, um olhar de gratidão. Quem sabe Jesus sorriu para Simão. E eu fico imaginando que era difícil também para Simão carregar aquele peso. E é uma madeira bruta, com certeza não era uma madeira tratada, lisa, devia ser uma madeira bruta. Uma madeira que já estava ali, suja, pesada, ensanguentada. Mas eu fico imaginando que aquele olhar de Jesus para Simão deve ter dado forças para ele. E Simão presenciando a maneira como Jesus se comportava naquele momento, deve ter feito crescer no coração de Simão uma admiração por um homem que ele só havia ouvido falar. Simão ainda não tinha tido nenhum encontro com Cristo antes daquela cena. Esse foi o primeiro e último encontro que Simão teve. Olha aí essa citação. Simão presenciou os cravos atravessarem as mãos e pés do Salvador. Viu a lança romana abrir-lhe o peito. Partilhou da intensidade daquele momento sem pedir. Viu o sol escurecer. Ouviu o crucificado perdoar. O brado ressoava em seu ouvido. Está consumado. Ele o viu baixar a cabeça, entregar a sua vida a Deus. Não tinha como sair daquele lugar sem ter sido marcado para sempre. Simão ficou ali até o momento em que tiraram Jesus da cruz. Simão participou presencialmente de todo o resto da crucificação. E então, a vida de Simão foi marcada para sempre. No livro de Atos, logo que é a continuação dos evangelhos, no livro de Atos, o apóstolo Paulo cita os 2 filhos de Simão,
Alexandre e Rufo. Os 2 filhos de Simão foram líderes importantíssimos na igreja dos apóstolos, que a gente chama de igreja primitiva, a primeira igreja cristã. E aquele momento que Simão teve com Cristo fez com que ele tomasse decisões importantes para a sua vida a partir de então. E pensando sobre esse encontro, eu pensei também que a nossa vida também é marcada por encontros inesperados, com diversas cruzes. Às vezes podem ser cruzes boas, às vezes cruzes ruins, às vezes cruzes de outras pessoas também. Mas a verdade é que a nossa vida ela é marcada por encontros com diversas cruzes. Às vezes é um acidente que inesperadamente acontece. Às vezes uma doença que chega sem avisar. Decepções, frustrações, culpas. Às vezes, como Pilatos, a gente empurra uma cruz para outras pessoas, mesmo sem que a gente queira. A gente empurra cruz para outras pessoas. Às vezes, como Simão, nós somos chamados a carregar a cruz de outras pessoas. Algumas cruzes, elas nos aproximam de Deus, mas outras cruzes nos afastam dele. Eu não sei se você consegue identificar que tipo de cruzes você está carregando hoje. É uma cruz que te aproxima de Cristo? É uma cruz que te afasta? É uma cruz que outra pessoa lhe impôs? Ou é uma cruz fruto de decisões e escolhas erradas? Como é que a gente vai encarar as nossas cruzes? Eu sei que Simão encarou a cruz dele com muita coragem. E eu sei que, no final, o sentimento que ficou no coração de Simão foi um sentimento que eu acho que todos os anjos sentiriam se eles tivessem sido autorizados a descer para carregar a cruz de Cristo. O sentimento de gratidão e de privilégio por ter participado daquele momento. Um homem de Cirene, num ato não ensaiado, fez o que milhões de cristãos ao longo dos séculos estariam dispostos a fazer, se tivessem oportunidade. Eu fico com medo de pensar qual seria a minha reação se eu fizesse parte daquela comunidade que crucificou Jesus. Eu não sei se eu me esconderia, eu não sei se eu fugiria, eu não sei se, como a multidão ia gritar, crucifica. Não sei. Mas eu sei que hoje o Senhor Jesus, Ele nos chama também a carregar uma cruz. Hoje a gente também tem um privilégio, dependendo da maneira como a gente encara a cruz que a gente tem que carregar. Se com tristeza, se com pesar, ou se com contentamento. E quando eu falo de cruz,
Eu não tenho como não lembrar de um verso bíblico que eu gosto muito, fala muito ao meu coração, esse verso do Evangelho de Lucas. Tenho certeza que você já ouviu alguém falando, ou você mesmo já deve ter lido esse verso. O Senhor Jesus tinha acabado de alimentar aquela multidão, tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e os discípulos estavam mega empolgados e felizes com o milagre que tinha sido realizado. E Jesus, sabendo dos sentimentos que ia no coração de cada um deles, que era sentimento, poxa, com esse homem a gente vai se dar bem, poxa, com esse homem, a gente não tem o que perder se continuar caminhando com esse homem, olha só, qualquer necessidade, ele faz um milagre grande. Mas não era esse pensamento que Jesus queria que os discípulos nutrissem em seu coração. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, olha para eles e diz assim, se alguém quiser vir após mim, precisa fazer o quê primeiro? Negue-se a si mesmo. Tome o quê? E siga-me. Esse é um verso forte. É um texto forte. E só esse texto daria para a gente fazer uma outra palestra, só desse texto. Mas o que a gente pode entender desse texto é que seguir a Jesus requer uma decisão. Seguir a Jesus requer uma escolha. Jesus quer que todos o sigam, mas nem todos querem seguir a Jesus. Então o texto começa falando, se alguém quiser, envolve o quê? Livre-arbítrio, escolha, disposição. Não é todo mundo que está disposto a seguir a Jesus. Não é todo mundo que tem disposição. Eu diria que seguir a Jesus não é para todos. Negar a si, então, é um nível um pouco mais difícil. Sabe por quê? Porque hoje, desde criança, a gente aprende que a gente tem que ser independente, que a gente precisa ser suficiente, que a gente precisa ser o primeiro da fila, que a gente precisa tirar a nota mais alta, que a gente precisa passar no vestibular de primeira. E a gente sempre, a sociedade, sempre alimentando o nosso ego. E quando a gente chega na vida adulta, que a gente é confrontado com as responsabilidades da vida adulta, a gente percebe que quando a gente dá muita importância para o nosso umbigo, é muito trágico. É trágico demais. E então, esse nível de negar a si, ou seja, o seu ego, na realidade, quando a gente nega a nós mesmos, o ego ele deixa de existir. Porque o centro não sou mais eu, o centro é quem? É Cristo. Submissão para quem é controlador, para quem quer ter o controle da sua vida e de tudo em suas mãos. Você submeter a sua vontade, o controle da sua vida a outra pessoa, é muito difícil. E você, então, viver de acordo com os valores do reino, aí a dificuldade aumenta sobremaneira. Sabe por quê? Porque a gente aprende nesse mundo que a gente tem uma força e um poder interior que pode nos impulsionar e nos levar a fazer qualquer coisa. Mas Cristo me fala que eu não tenho força nenhuma, que a minha força vem dele. Esse mundo olha para mim e diz que é olho por olho e dente por dente. Mexeu comigo, eu não levo desaforo para casa. Mas a Bíblia fala que você deve virar outra face. Esse mundo diz que eu tenho que pagar na mesma moeda. Eu posso até perdoar, mas eu não esqueço. E a Bíblia fala o que para mim? Ame os seus inimigos. Perdoe. 70 vezes 7. Os valores do reino são completamente opostos aos valores que esse mundo prega.
E é por isso que é tão difícil negar a si mesmo e seguir a Jesus. E o final diz, não é um evento único, hoje escolhi seguir a Jesus e pronto. Não, não é um evento único, é um estilo de vida. O verso bíblico, ele fala o quê? Negue-se a si mesmo e tome o quê? Uma vez na vida a sua cruz? O que é que fala o verso? Cada dia, ou seja, diariamente, é um estilo de vida. E isso envolve resiliência. Envolve resiliência. Porque negar a si mesmo envolve muita resiliência, envolve muita certeza do seu propósito nesse mundo. Envolve a certeza de que o seu lugar não é aqui. Envolve a certeza de que todos nós estamos aqui de passagem. Se eu não colocar os valores do reino e a eternidade no meu coração, eu não consigo carregar a cruz que Cristo deseja que eu carregue. E quando a Bíblia fala de cruz e de ir após Jesus, a Bíblia nos leva para um outro texto. E qualquer um que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o quê? Ou seja, se eu tomar a decisão de seguir a Jesus, eu preciso saber que seguir a Jesus envolve carregar uma cruz. E eu vou já dizer o que é carregar a cruz. Mas seguir a Jesus envolve carregar uma cruz. E em outro texto bíblico a gente encontra esse. Com isso, todos saberão que vocês são o quê? Como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos? Ué, aqui a gente estava falando de cruz. E aqui a gente está falando de quê? De amor. Qual é a relação? Toda. Toda. Porque quando a gente se desprende para amar uns aos outros, como essa cruz é pesada. Como essa cruz é pesada. Quando você toma a decisão de amar, mesmo que esse amor não envolva nada de religião, nada do que a gente está falando aqui. Quando você toma a decisão de amar alguém, um filho, um irmão, um namorado, um cônjuge, quando a gente toma a decisão de amar, essa decisão envolve escolhas ou não? Envolve. Essa decisão envolve compromisso ou não? Envolve. Envolve fidelidade? Envolve. E quem é que hoje está disposto a carregar essa cruz? Quem é que hoje está disposto a liberar perdão, mesmo quando a culpa não é sua? Quem é que hoje está disposto a amar de maneira desinteressada, mesmo quando o outro não tem nada para lhe oferecer? Quem é que está disposto a amar dessa forma? Quem é que hoje está disposto a ser generoso, a ser tolerante em um mundo com tantas intolerâncias? E aos pouquinhos a gente vai entendendo que hoje carregar a cruz é ser paciente diante das dificuldades. É escolher o perdão mesmo quando é difícil. É amar sem esperar nada em troca. É ser fiel mesmo em tempos de provação e tentação. É servir ao próximo com generosidade. A cruz que o Senhor Jesus nos chamou para carregar envolve, resumidamente,
essas características, que são as características que têm valor na eternidade, têm valor no reino dos céus. E se um dia a gente sonha em morar com Cristo na eternidade, com quem a gente ama, a gente não deve ignorar isso. Não deve ignorar. Não deve ignorar, porque sem essa prática, a gente não vai conseguir estar preparados para entrar nos céus. E eu concluo a mensagem de hoje com esse verso que o apóstolo Paulo citou no livro de Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Eu tenho certeza que se Simão pudesse, ele falaria isso ao invés de Paulo. Fui crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se a cruz de Cristo não impactar a nossa vida e nos levar a tomar decisões, a gente precisa repensar a nossa rota com urgência. A cruz de Cristo, a cruz que o Senhor nos chamou para carregar todos os dias, Ele não nos deixou sozinhos para carregar sozinhos. Ele quer nos ajudar a carregar essa cruz.